Oi! Hoje eu tô aqui para falar de um assunto bem polêmico, mas que teve grande importância na minha vida. Vem comigo! Mas vamos começar logo porque tem bastante assunto para falar. Hoje o tema do vídeo é sobre emagrecimento e principalmente as minhas percepções acerca dessa mudança na vida de quem passa por ela. Eu passei por um processo de reeducação alimentar há alguns anos atrás e venho trabalhando isso na minha mente e no meu corpo há bastante tempo. Então eu sempre já estava sentindo assim a necessidade de dividir isso com as pessoas que queiram saber mais sobre esse processo. A primeira coisa que eu tenho para falar são alguns esclarecimentos básicos antes de começar a ponderar qualquer coisa nesse vídeo. Primeiro, eu não estou fazendo apologia à magreza, não estou fazendo apologia à obesidade, não estou fazendo apologia a nada. Eu só estou trazendo a minha experiência acerca dessa mudança de vida e eu já vou esclarecer também os porquês de eu ter tomado uma decisão aí de emagrecer. Então não esquece que cada pessoa tem as suas experiências, as suas necessidades e as suas prioridades. Vamos deixar bem claro por aí. Faz mais ou menos uns 5 anos, a gente está em 2018, não, 6. Em 2012, eu tomei a atitude de mudar a minha vida nesse sentido. Como assim? Eu fui uma criança, uma adolescente obesa. Então desde pequenininha lá, vou jogando fotos para você ver. Desde pequenininha eu sempre estive acima do peso, né? Mas a ideia assim, mais legal de falar aí dessa minha infância, da minha adolescência, é que esse acima do peso, ele era consequência de uma alimentação do interior. Então não era de fast food, de comida pronta, né? Era de comida, assim. Então eu era uma boa alimentadora de garfo e comia muito, né? Mas de comida que era feita em casa. Então acho que talvez por isso a minha saúde não tenha se complicado tanto por tantos anos aí de obesidade, de excessos, né? Com o passar do tempo, o excesso de peso, essa alimentação demasiada e o sedentarismo, eu cheguei aos 23 anos de idade com um cansaço excessivo, não conseguia subir um andar de escadas. Eu trabalhava na época com música, né? Sou musicista. E nessa época eu trabalhava dando aula para crianças, então era muito cansativo para mim. Esse foi o primeiro clique de pensar numa mudança de vida. Mas até aí eram só pensamentos que iam e vinham. Eu me achava bonita. Nesse período eu estava participando de um Miss Plus Size. Eu já namorava quem hoje é meu marido. Enfim, nesse sentido estético eu não tinha problemas. Lá no fundo eu não era 100% feliz. Nesse período eu estava uma vez ou outra fazendo um trabalho de modelo plus size e eu tinha muitas varizes bem pequenininhas na parte das coxas, porque o meu excesso de peso sempre foi muito nas coxas, né? Então, porque isso me incomodava, e no Miss eu ia ter desfile de maiô, enfim, eu sempre fui um pouco preocupada com essa coisa, sempre fui vaidosa, né? Então eu fui num angiologista para retirar essas mini veiazinhas aí dessa parte externa das minhas pernas, né? Que ele coloca uma injeçãozinha e isso vai saindo. Nessa primeira sessão para tirar esses vasinhos superficiais, o médico fez uma consulta geral e já verificou todas as veias principais das duas pernas. Ali ele viu que uma das minhas veias principais da perna esquerda estava comprometida. E ele teve um papo bem sério comigo, disse que se eu continuasse com o peso que eu tinha, eu era uma candidata a médio prazo a fazer uma cirurgia nas varizes. Aquilo, eu voltei para casa, nossa, isso foi assim um divisor de águas na minha vida. E foram uns 3 meses para eu realmente tomar a decisão, agora eu vou emagrecer. Então a partir dessa decisão, eu fui procurar ajuda profissional e eu posso dizer para vocês que esse foi o grande acerto de todo o processo. Eu pesquisei nutricionistas e pesquisei espaços onde eu poderia ter uma assessoria para fazer uma atividade física, para sair do sedentarismo. Quando eu encontrei a nutricionista, eu fui, fiz a primeira consulta, falei de todo o meu histórico e ela programou uma reeducação alimentar baseada na pirâmide dos alimentos, que é aquela pirâmide que as crianças aprendem lá na escola, e a partir daí eu comecei a minha reeducação. Nesse mesmo período eu comecei com uma atividade física que primeiro foi zumba, que era a atividade mais lúdica que eu podia encontrar, em que eu não fosse desistir,
E aí eu já falo pra vocês, todo o processo de emagrecimento eu passei fazendo essa atividade 2 vezes por semana. Então, realmente a questão principal é a alimentação, né? E aí eu comecei. Antes de vocês, todo mundo perguntar, mas que dieta você fez? Que reeducação? Esse é um outro assunto polêmico, gente, porque eu fui de um extremo a outro durante esse processo. Aí eu já falo pra vocês, essas dietas muito rigorosas, elas não servem pra nada. Todo mundo já sabe, eu tô repetindo uma coisa que todo mundo fala, elas causam aquele efeito sanfona. E eu já havia passado por isso durante toda a minha vida, porque hora ou outra eu tentava fazer alguma coisa, né? Então a nutricionista baseou o meu emagrecimento na reeducação alimentar, também baseada nessa questão de alimentação de 3 em 3 horas. Epa, para isso, Ellen, como assim? Mas não tem, as pessoas não estão falando agora que o jejum intermitente é melhor? Ou por que você não fez uma dieta low carb? Ou, enfim, gente, aí eu falo pra vocês, esse vídeo nada tem a ver com que dieta que eu fiz ou o que eu acho que eu indico pra você aí como ser a melhor dieta pra você emagrecer, porque eu não tenho formação nenhuma na área. Eu só quero dizer pra você que uma coisa que ficou muito claro durante todo esse processo é que a gente precisa encontrar a melhor forma, a melhor programação alimentar para o nosso estilo de vida e para a gente, pelo nosso metabolismo e pelas nossas especificidades físicas. Então eu posso dizer para vocês que para mim funcionou essa questão de alimentação de 3 em 3 horas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente ansiosa e a ansiedade foi sempre a causa principal da minha obesidade, sempre foi uma questão psicológica aliada à questão de alimentar-se demasiadamente. Outra questão que foi muito importante foi o acompanhamento regular. Eu voltava de 15 em 15 dias a nutricionista e isso foi durante 2 anos. Isso foi muito importante porque eu sabia que eu ia voltar, aquilo me motivava mais e eu tinha um acompanhamento real de como estava sendo o meu emagrecimento. E aí já vem um próximo tópico que eu quero falar para você. O peso na balança não diz nada. Quando a gente vai numa balança convencional, quando a gente vai na farmácia, enfim, se pesar, isso é só uma estimativa. De nada adianta você ter o peso que seria, entre aspas, correto para você, se a sua porcentagem de gordura corporal é muito alta e a sua massa magra, por exemplo, é extremamente baixa. Então você precisa ir no profissional que faça a medição correta. Tem várias formas, né? Tem balanças de biopedância, tem alguns protocolos de medição que se faz medindo, né, várias partes do corpo aí, então tem várias formas de chegar a esses números. O maior peso que eu cheguei foram 105 quilos, eu tenho 1,70 m. Depois disso, eu dei uma emagrecida e cheguei numa média de uns 95 quilos. Foi com 92, um pouquinho menos disso, que eu comecei a minha reeducação alimentar acompanhada. O meu emagrecimento maior foi num período de 6 meses. Meu peso mínimo que eu cheguei foi 67.800 e eu, depois disso, aumentei o meu peso porque eu fiz um trabalho daí já na academia, né, para aumentar mais a massa magra. Nesse processo eu engordei. Qual é o meu peso atual hoje? Eu tenho 75 quilos. E aí eu tô falando tudo isso por quê? Porque a gente não deve medir o nosso bem-estar e a nossa beleza por um número na balança. Hoje eu já vejo que para minha anatomia, que como eu me sinto bem, eu peso mais ou menos onde eu tô. E aí foi todo um processo de aceitação também, né? De aceitar a minha estrutura, o meu corpo, a minha saúde em primeiro lugar. Então, em cima de tudo isso que eu falei para vocês, essa questão da consciência, né, de você ir um passo de cada vez, não se preocupar em emagrecer tão rápido, de você encontrar o seu melhor lugar aí nesse processo, é o mais importante, né? Uma coisa que eu também quero deixar assim, que eu acho que ficou bem claro para mim, é que nenhum extremo ele é saudável. Nenhum excesso de peso, eu pesei 105, eu sei que tem pessoas que já pesam muito mais, né?
ou muito menos. Agora, a gente precisa realmente analisar quais são as causas e as circunstâncias desse excesso de peso. Só realmente cuidar da nossa saúde. Posso dizer que realmente fez diferença na minha qualidade de vida, no meu dia a dia, de poder fazer uma atividade física, de me sentir disposta, de não chegar de noite muito cansada, de aguentar o tranco em momentos onde a nossa vida está exigindo mais, ou no trabalho, ou na família, né? Então eu senti realmente isso depois desse processo que eu fiz de mudança de hábitos. Para terminar, eu fiz uma listinha de coisas que eu acho que a gente não deve cometer quando a gente passa por um processo desse. Eu passei por isso, eu errei muito com isso e essas são as minhas dicas aí para você passar por um processo da forma mais natural possível. A primeira coisa, não ficar obcecado com tudo que falam na internet. Porque assim, hoje a gente tem Instagram, hoje a gente tem Facebook, YouTube, blogs, enfim, que falam muitas especificidades acerca de questões sobre o processo na alimentação, né? E muitas vezes são profissionais que não são qualificados, então a gente tem que ficar muito de olho. Outra coisa que eu acho que não deve fazer mesmo é se pesar todos os dias. A gente entra numa neura que não vale a pena, preocupado com gramas. Como eu falei para vocês, o peso da balança ele não quer dizer se você emagreceu ou se você efetivamente engordou, porque tem essa questão da massa magra, tem a questão da gordura corporal. E ainda, gente, tem dias que a gente tá inchado. As mulheres passam pelo período pré-menstrual, acumulam água no corpo. Enfim, tem pessoas que têm ainda problemas hormonais. Às vezes você vai fazer um tratamento com remédios que vão te deixar inchada, vão ter retenção de líquido. Então não pira nessa coisa de balança. Outra coisa que eu acho que você não deve fazer durante o processo de emagrecimento é se privar 100% dos alimentos e das comidas que você gosta, que você tem prazer de comer. É ponderar. Por que isso? Porque se a gente acaba restringindo demais, depois de um tempo, primeiro, o processo é muito mais doloroso e depois de um tempo a probabilidade de a gente tá numa situação em que a gente vai comer e vai se descontrolar absurdamente é muito maior. Com o passar do tempo no processo de reeducação alimentar, a gente aprende, eu consegui com muito esforço, a comer a comida que você gosta sem exageros, né? Comer para estar satisfeito. Outra coisa que eu acho que você não deve fazer é ficar pensando somente nisso. Quanto mais a gente fica ali focado demasiadamente, a gente supervaloriza esse momento da nossa vida e aquilo começa a virar um fardo muito pesado. Então o ideal é você organizar a sua alimentação no seu dia a dia e pensar em outras coisas, quem sabe num novo projeto de vida, focar no trabalho e no teu relacionamento em casa, seja com pai e mãe, seja com marido, mulher, enfim, focar em outra coisa. Você também jamais deve pensar que a tua alimentação saudável vai ser ruim ou sem gosto. Existem diversas estratégias aí na gastronomia e na forma como você vai preparar os teus alimentos que vão ser muito saborosos, né? Com o passar do tempo eu posso te dizer, parece que a gente começa a sentir melhor os sabores, as texturas, porque como a gente naturalmente reduziu sal e açúcar da nossa alimentação, essa questão das papilas gustativas, enfim, elas têm mais receptividade aos sabores e texturas naturais dos alimentos. Então, com o tempo, a gente vai pegando o jeitinho e vai tendo uma alimentação bem gostosa, mas extremamente saudável. E para finalizar o vídeo, eu posso te dizer que o processo de reeducação alimentar é para a vida toda. É fácil? Não. Muitas vezes é extremamente difícil. Quem passa por uma infância, uma adolescência e boa parte da vida adulta aí numa obesidade, para mudar, né, mudar o disco, mudar a programação, demora muito tempo. A cabeça da gente, ela muitas vezes ainda pensa com aqueles velhos hábitos, então não é fácil mesmo. Se apoie aí em alguém da família que esteja para te dar um suporte, escolha uma nutricionista que possa também te dar um suporte legal para conversar. Se for preciso, procure uma psicóloga ou um psicólogo que irão te ajudar nesse processo. Muitas vezes o nosso problema maior para emagrecer, ele não tá na comida em si, mas ele tá, lá na cabeça. Então fica essa dica, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais da minha vida nesse processo. Eu peço para você se inscrever, me acompanhar nas redes sociais, que a gente vai trocando muita informação. Um beijão e até breve. Tchau, tchau!